está no ar mais um artigo 5º. Hoje nós vamos falar sobre o autismo, um transtorno de desenvolvimento que prejudica a capacidade de se comunicar e interagir. Dados da Organização das Nações Unidas mostram que no final dos anos 80, 1 a cada 500 crianças nascia com autismo. Hoje, a doença atinge 1 a cada 68 bebês. O aumento deste índice fez com que a ONU declarasse o autismo como questão de saúde pública mundial. Sabe-se que não há cura, mas há tratamento. Quanto mais cedo for feito o diagnóstico, melhor. Por isso, desde abril, está em vigor uma lei que deve ajudar neste aspecto. Nós vamos saber onde o tema desta nova lei se enquadra no artigo 5º da Constituição. Inciso 2. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei. A nossa equipe de jornalismo fez uma reportagem sobre o autismo. Vamos assistir. Há quase 6 anos, Tatiana descobriu que o filho tem autismo. Ele já fazia fono e já fazia terapia comportamental. Então eu direcionei, fui procurar outras terapias, terapia ocupacional, método ABA. Não é fácil, é difícil. As famílias sofrem porque às vezes os pais, as mães não têm um apoio das pessoas que estão juntas, não tem um apoio da sociedade, não tem um apoio dos profissionais. Quem precisa da rede pública sofre muito mais, porque a gente sabe que a fila de espera, por exemplo, para conseguir uma consulta 1, 2 anos. Segundo a Organização das Nações Unidas, existem 70 milhões de autistas em todo o mundo, cerca de 1% da população. No Brasil não existem dados oficiais, mas organizações não governamentais estimam que no país tenha 2 milhões de pessoas com um transtorno. Só aqui no Distrito Federal seriam 60 mil. O número de crianças autistas matriculadas nas escolas do país também é desconhecido. Uma lei federal de 2012 fixou multa de até 20 salários mínimos para a escola que se recusar a receber autistas. Apesar da lei, a recusa ainda é comum, até por falta de informação. Tatiana conseguiu matricular o filho na escola particular, mas não encontrou professores preparados. Na escola pública, as condições eram melhores, mas ela teve que recorrer à justiça para ter o direito de acesso pleno à educação do filho. Esse ano a gente conseguiu colocar ele na turma inclusiva, que para mim foi um ganho, foi um avanço, foi uma vitória. Quem sabe que é difícil, ele passou 3 anos na sala regular, na sala especial. Hoje ele está incluído, hoje ele está com turma regular, mas para isso eu também tive que recorrer à justiça, tive que solicitar na Defensoria Pública um monitor para ele, que é direito dele, está na lei, mas infelizmente a lei não está sendo cumprida. E ver meu filho hoje, com 8 anos, bem, em relação ao que ele era com 2 anos, isso para a gente é uma vitória. Bom, para conversar sobre este tema, eu recebo aqui no programa Eduardo Guimarães, advogado de Direito Civil, e Rosa Orita, psiquiatra. Quem também acompanha o nosso programa é a Lucinete de Andrade, que vai estar aqui conosco. Ela é mãe de uma garotinha que tem autismo e também é presidente da Associação Brasileira de Autismo, Comportamento e Intervenção, a ABRACI. Obrigada por estarem aqui no nosso programa. Lucinete, eu queria começar com você. Você nos contando um pouquinho como é que foi a descoberta de que a Mayara tinha autismo e como é que é o dia a dia dela? O diagnóstico da Mayara foi feito entre 2 anos e meio e 3 anos. Inclusive, a doutora Rosa foi um grande nome na época do diagnóstico da Mayara. Ela foi diagnosticada com um tipo de autismo que hoje ele é considerado mais severo. Naquela época existia uma nomenclatura de autismo clássico, não existe mais essas nomenclaturas. Ela não fazia contato de olhar, naquele momento ela não falava nenhuma palavra. O quadro dela ela tinha bastante isolamento social, tinha dificuldades de alimentação. É importante a gente dizer que também faz parte do quadro até a seletividade. A partir do momento que eu notei que ela também tinha um comportamento, e todos têm, que é como se tivesse alguma dificuldade auditiva, eu comecei a procurar pediatras e especialistas para saber se aquele quadro, o desenvolvimento dela era oriundo de uma dificuldade auditiva. Até que eu consegui chegar no COMP, e é um órgão da Secretaria de Saúde. Foi quando foi cogitada ali o prognóstico de autismo mesmo. Busquei bastante informação, foi uma luta solitária, porque em 2004, 2005 eram bem mais difíceis do que hoje você encontrar informação e profissionais.
e consegui também chegar numa pesquisa da UNB, que foi meu ponto de partida para o desenvolvimento da Maiara, foi essa pesquisa através da doutora Micheline Silva, que ela era uma pesquisadora que é brasileira, mas no momento ela tinha vindo fazer esse trabalho no Brasil. Bom, nós vamos voltar a falar com você daqui a pouquinho, até para nos contar como é que tem sido o desenvolvimento da Maiara. Ok. Doutora Rosa, a Lucinete já adiantou bastante aqui as características. Quanto mais cedo for feito o diagnóstico, melhor. Com certeza, né? Porque a intervenção precoce, a estimulação dessas crianças precisa começar o mais cedo possível. Então, a gente sabe que os pais notam que as crianças têm um desenvolvimento atípico por volta de 1 ano e meio. Nos bons centros, elas conseguem fazer diagnóstico até os 2 anos de idade. No COMP, por exemplo, quando eu cheguei há 22 anos atrás, a gente fazia diagnóstico aos 7 anos de idade. Hoje, a gente faz por volta dos 3. Isso também por conta dessa fila de espera, por uma demanda muito grande que a gente tem, mas, assim, você vê que por volta de 2 anos a gente já consegue encaminhar uma criança para, até antes, para a estimulação e os resultados são melhores. A gente tem que lembrar que nosso cérebro, durante o nosso desenvolvimento, a gestação até os 3, 4 anos de idade, ele tem uma plasticidade muito maior. Isso não quer dizer que não haja plasticidade depois, mas ela é muito maior nesse momento. Então, é a janela de oportunidade para que a gente entre com a estimulação e tenha os melhores resultados. Tanto que uma menina, como ela diz, grave, né? Hoje ela reconhece quanto avanço a Maiara fez. De que forma a legislação tem ajudado a garantir esse diagnóstico precoce e também garantir o tratamento? Essa lei, por exemplo, que a gente citou no início do programa, é muito importante? É muito importante. Ela vem reforçar os direitos da dignidade da pessoa humana, especificamente para quem é diagnosticado como autista. O que a lei determina que seja feito para esse acompanhamento? Ela determina que o Sistema Único de Saúde, o SUS, ele faça um acompanhamento através de um protocolo ou qualquer outro tipo de instrumento até o 18º mês da criança, para que já haja uma ficha, um prévio documento de toda essa questão da saúde psicológica dela. Já existe estabelecido na lei, a lei prevê a fiscalização também? Não, infelizmente não há essa regulamentação ainda. Como vai ser feita essa fiscalização? Doutora Rosa, que tipo de outros transtornos ou doenças esse acompanhamento pode detectar? Isso eu acho que é super importante, porque para além do autismo, todos os outros transtornos do desenvolvimento. Qualquer criança que não alcance os marcos que são esperados para uma determinada faixa etária, ela precisa ser acompanhada mais de perto, ela precisa às vezes até de alguns exames, né? Então você vai pegar os distúrbios metabólicos, né, uma fenilcetonúria, você vai pegar um hipotireoidismo, você vai pegar uma mucopolissacaridose e daí vai uma lista. A própria síndrome de Rett, que fazia parte dos transtornos invasivos junto com o autismo, você consegue diagnosticar nesta faixa etária. É quando surgem os primeiros sintomas. Então, é aquela criança que não tem um desenvolvimento motor, que não tem o desenvolvimento da linguagem esperados para aquele momento. E existem vários instrumentos que os médicos, enfermeiros, psicólogos, atenção primária de saúde do SUS têm capacidade para serem treinados para aplicar. E isso se tornou uma rotina. Toda criança começou a fazer aquilo que a gente chama de crescimento e desenvolvimento, o CD famoso, né, que as mães falam, ela tem que ser avaliada também do ponto de vista do desenvolvimento psicológico, não só do peso e da altura. Né? Se ela ganhou peso, se ela não ganhou peso. Né? É se ela já olha nos olhos, se ela acompanha um objeto, ou a própria mãe com o olhar. Né? E os pais têm que ficarem atentos, né? Eles devem ficar atentos, mas assim, até isso, nós temos que orientá-los. Ninguém nasce sabendo, a única coisa que não aprende na escola é ser pai e ser mãe. Então, nós, médicos, psicólogos, enfermeiros, todos nós precisamos de treinamento. E é isso que eu acho que dificulta um pouco. Muito que embora, tem que ser feito, né? Exatamente. Muito embora, hoje eu já veja mais interesse até dos pediatras, dos médicos de família que fazem, né, que vão sustentar a atenção primária no país, já muito interessados no desenvolvimento psíquico das crianças, e isso é muito bom.
Então nós vamos chamar a Lucinete, já está aqui. Lucinete, como é que foi o diagnóstico da Maiara? Você encontrou fácil todo esse apoio aqui que a doutora Rosa está falando? Olha, eu não desisti, eu não me conformei em aguardar aquele tempo todo e eu tinha uma dificuldade de imaginar que não tivesse que começar imediatamente um tratamento, né? Então, eu cheguei no COMP, vi que tinha uma fila imensa, conversei, busquei pessoas e foi rapidamente, eu consegui chegar no COMP. O diagnóstico da Maiara foi rápido, porque também tem uma situação que eu creio que a doutora Rosa, não sei se concorda comigo, que é a postura dos pais quando você chega no consultório do médico. Eu já cheguei dizendo o seguinte, olha, não me interessa o que foi, eu preciso do diagnóstico porque eu quero fazer algo, né? Ainda a minha forma de sofrer era mais um desespero para ajudar. Então, como o médico percebe isso, acho que ele também não tem dificuldade de dizer, olha, realmente atendendo essas características e tem que fazer isso e isso, me mostrou o caminho das pedras. Quanto mais cedo se descobre, melhor, né? Quanto mais cedo, melhor. Eu tenho recebido na Abraci bastante bebês, a gente tem uma dificuldade sim, às vezes, do reconhecimento até dos próprios pediatras, com algumas características do autismo, e eu estava acompanhando a doutora Rosa aqui, e é importantíssimo isso que ela falou, a capacitação desses profissionais para detectar, é importantíssimo. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo aqui, na volta a gente vai saber da senhora como é que é essa questão do acompanhamento dos pais, que ela falou que é tão importante eles também aceitarem o diagnóstico. O primeiro bloco fica por aqui, a gente volta depois do intervalo. O artigo 5º de hoje fala sobre a lei que obriga o acompanhamento psíquico por parte do SUS de crianças com até 18 meses de idade. É uma forma de detectar de maneira precoce o autismo, por exemplo. Estão aqui no estúdio Eduardo Guimarães, advogado de Direito Civil, e Rosa Orita, psiquiatra. Também está acompanhando o programa a Lucinete de Andrade, que tem uma filha que é autista. Doutora Rosa, a gente terminou o programa falando aqui da necessidade dos pais estarem abertos ao diagnóstico. Isso é bem importante, né? Eu acho que é muito importante e, ao mesmo tempo, muito difícil. Os filhos trazem todas as nossas expectativas e sonhos. E ninguém imagina, né, o filho com problema. Então, é uma dor enorme para qualquer pai, qualquer mãe, e o profissional precisa ter muita delicadeza para perceber o momento em que é adequado contar. Porque nós temos que agir rápido, mas não necessariamente chegarmos ao diagnóstico rápido. Então, ou melhor, passarmos esse diagnóstico rápido. Então, o que nós podemos fazer é acompanhar esses pais, né, oferecendo uma escuta melhor, perguntando em que nível de conhecimento ele está, para a gente poder saber de onde que a gente vai partir para construir com eles o diagnóstico, né? A gente vai chegar junto. Só que, mesmo que a gente ainda esteja nessa fase com os pais de construir o diagnóstico, a gente deve dizer, olha, vamos para fono, vamos para TO, vamos para psicóloga, vamos para a escolinha, que também é um lugar de treinamento dessa socialização, de expor essa criança, né, a mais estímulos. Agora, sobre o diagnóstico, dizer, olha, é autismo mesmo? Primeiro que nós precisamos observar um pouco mais, dada a gravidade do diagnóstico, a gente precisa ter mais tempo para ter certeza, né? E afastar outras patologias e lembrando que precisamos, às vezes, ver que algumas doenças neurológicas, principalmente, muitas vezes acompanham o autismo, como uma neurofibromatose. Então, toda essa investigação deve ser feita. Né? Tem alguns poucos examezinhos que devem ser feitos com frequência em todos os meninos, inclusive essa questão da audição que ela falou, né? Ter certeza que a criança não escuta e por isso ela não fala. Não, ela tem uma série de outros sintomas, mas também podemos excluir um déficit auditivo. Pois é, doutor Eduardo, então a gente está falando aqui da rede pública de saúde, mas muita gente hoje tem um convênio. O convênio tem que cobrir todos esses exames, todo esse acompanhamento que a doutora Rosa citou aqui? Sim. Em 2012, entrou em vigência a lei que trata principalmente sobre o autismo, e ela trata sobre a política nacional com relação à pessoa que é diagnosticada com espectro de autismo. E um dos pontos que essa lei trata é exatamente isso, que
de forma alguma, a assistência de saúde, mesmo privada, pode vir a negar plano de saúde, etc., o acompanhamento ou qualquer tipo de tratamento para pessoas especificamente com problema de autismo. E o que o pai pode fazer caso seja negado? Existem as medidas judiciais cabíveis, tentativa de conseguir liminares através de ações de obrigação de fazer, inclusive através de mandados de segurança também. Doutora Rosa, a senhora falou aí de vários testes e acompanhamentos que devem ser feitos. E a gente falou no início do programa que não tem cura, mas tem o tratamento. Como é que é o tratamento no dia a dia ali? Ele é basicamente de estimulação, né? A Lucinete mesmo falou do ABA, que é um método psicológico de você ampliar as habilidades da criança. Você oferecer a ela estímulo, ela precisa mais do que uma criança comum, de estímulos para entender e fazer coisas, se interessar por coisas. Ela falou muito em restrição alimentar da filha dela, né? É uma questão comum e que a gente sempre fala, vamos ampliar, vamos oferecer oportunidades, precisamos que essa criança aprenda a reagir a uma determinada situação e levar isso, generalizar para outras situações no mundo aí fora. Fazer o máximo de coisas possíveis, porque é isso que as outras crianças fazem, inclusive para se desenvolver. Como elas são crianças que se isolam, né? Eu até brinco, tem coisas tão básicas que é simplesmente na escola, eu falo, olha, uma criança autista não dá trabalho, ela se isola, fica sozinha e está feliz ali. Se a professora não for trazê-la para a rodinha, para contar a historinha, para brincar com os amigos, ela vai ficar ali. Mas é isso que faz a diferença, né? Trazer. Exatamente, é a escola que está interessada e vai buscar. Bom, então nós vamos chamar a Lucinete mais uma vez aqui. Lucinete, eu queria que você contasse agora um pouquinho como é que está sendo o desenvolvimento da Maiara. O que mudou, que tipo de estímulo você deu para ela? Foi intervenção com ABA, terapia domiciliar, foram 10 anos, eu inclusive fiz o curso e eu mesmo aplicava em alguns momentos, porque não tinha profissionais. E a Maiara hoje ela tem uma comunicação ainda, ela diz tudo que ela quer, ela tem uma leitura, ela como comorbidade com autismo, graças a Deus, ela teve hiperlexia. Então, muita leitura. Então, ela veio com esse quadro e a leitura se tornou uma ferramenta. Então, hoje ela se organiza. O dia da Maiara é organizado desde manhã, através de agendas. Valeu a pena. Todo estímulo, todo esforço, todo trabalho. É uma recompensa, assim, que não tem preço, né? Ela teve um prognóstico que ela poderia não se comunicar. E como eu sou uma pessoa bastante falante, eu nunca imaginava a Maiara sem se comunicar. E conseguiu que ela se comunicasse bastante, né? Exatamente. Doutora Eduarda, ela falou aí da questão da escola. Isso também está garantido na lei, como a gente mostrou na reportagem, tem que ser obedecido, né? Exatamente. Nenhuma escola pode deixar de receber uma criança pelo diagnóstico ou não de problemas psíquicos. Então, ela tem essa garantia. Se eventualmente houver uma negativa, como eu falei anteriormente, medidas judiciais cabíveis nesse caso também se encaixam. Bom, e você? Acha que é importante que a população tenha acesso a testes que podem detectar doenças o quanto antes? Nós fomos às ruas saber o que as pessoas pensam sobre esta lei. Vamos saber aqui quais foram as respostas. É importante diagnosticar o quanto antes, para a família, para o bebê, para todos, né? Para começar os tratamentos. Que ajuda no tratamento, acho que ajuda a família, mesmo a criança já ir lidando com a situação, né? Que é já aprendendo a lidar dia após dia. Quando você faz o diagnóstico precocemente, diminui o sofrimento para a família, o sofrimento para a criança, menos gasto quando for um tratamento público e, enfim, ajuda de todas as formas. É importante porque você vai tratar a criança desde o início, vai dar medicação, já vai dar o apoio, né? Ela vai ter chance de vencer aquele obstáculo da doença. Se tivesse o método de descobrir na barriga, seria até melhor. Doutora Rosa, existe esse método de descobrir na barriga? Ainda não, né? Ainda é um sonho. Ainda não, mas assim, a ciência tem avançado muito em muitos aspectos, né? E a gente espera que isso venha a acontecer. O importante é que eu tenho uma mãe de uma paciente que fala assim, quando a cura vier, vai encontrar minha filha nas melhores condições. Né? Então, eu acho que é bem isso. Eu acho que você ficar esperando a resposta a todas as questões, né? O símbolo do autismo não é um quebra-cabeças à toa,
né? E a gente não sabe muitas coisas, faltam muitas peças nesse quebra-cabeça ainda, mas a gente pode fazer muita coisa. Eu acho que assim, uma diferença enorme, eu tenho 35 anos de formada, mudou muito. Hoje o que a gente sabe é uma enormidade perto do que a gente... E é uma doença recente, ela foi descrita em 1943, né? Embora existam relatos anteriores, mas ela teve um nome, começaram os estudos a partir de 1943. Então, a gente ainda tem muito a caminhar, mas já fizemos muita coisa e já vivemos, assim, meninos que as mães referem, como ela falou, ela é uma menina feliz, né? Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que quando a gente tem filhos, a gente pensa em construir com eles a felicidade deles, a independência, a autonomia. E a Maiara vai indo bem. E é importante a lei estar sempre se atualizando para poder ajudar a garantir isso, né, doutora Eduardo? Exatamente. Depois da promulgação da Constituição de 88, que já veio garantindo e defendendo os direitos da dignidade da pessoa humana e etc., é importante a atualização constante da legislação para casos específicos, como esse caso da lei do autismo e do diagnóstico, pré-diagnóstico das doenças psíquicas. Bom, nós vamos chamar aqui a Lucinete mais uma vez para saber dela aqui, Lucinete, que tipo de ajuda a Abraci pode oferecer para esses pais? Porque a gente sabe que ainda existe muito desconhecimento, é uma doença relativamente nova, como eles falaram aqui, né? Exatamente. A Abraci foi uma associação que eu sou uma sócio fundadora. Atualmente a gente atende famílias de crianças entre 2 a 17 anos até 18 chegaram, oferecendo a terapia ABA comportamental com foco na instrução familiar, porque ela é uma terapia cara, fora não tem uma terapia ABA diretamente em rede pública, e fora da rede pública ela é uma terapia muito cara, e aí a gente tem um grupo de pessoas que não tem condições de pagar e também é digno também que eles tenham acesso a essa abordagem que é tão eficiente, principalmente nos primeiros anos de vida da criança. Doutora Rosa, doutor Eduardo, muito obrigada. Lucinete, vamos te agradecer aqui também pela participação e por todos os esclarecimentos. Eu também agradeço pela sua companhia. Para rever este programa, acesse tvjustiça.jus.br. Para enviar um e-mail, anote nosso endereço, artigo5@stf.jus.br. Artigo 5º é assim, aqui tem cidadania.